dia. Como vencer a ansiedade? Esse é o tema da nossa live hoje. Eu fui guiada por Deus, direcionada pelo Espírito Santo a falar desse assunto, para ajudar você, para poder ser um canal de Deus na sua vida. A Bíblia fala sobre isso. Será que a Bíblia fala sobre ansiedade? Muito. Eu vou te provar na Bíblia que a ansiedade, ela existe, que ela vem para roubar nossos sonhos, os planos de Deus para nós, roubar nossa paz, a nossa alegria. Mas eu tenho uma boa notícia para você. O Senhor nos dá a solução para vencer a ansiedade. E aqui eu não estou procurando nenhuma autoajuda, conselho humano, racional, embora valorizamos, reconhecemos o valor do psicólogo, que tem o seu lugar. Acredito que tem remédios, psiquiatras e psicólogos, mas acima de tudo, eu quero, nessa manhã, nesse dia, eu quero te levar para a palavra, porque o meu alvo aqui é ajudar você com aquilo que Deus diz na sua palavra. Como pastora, você tem a arma mais poderosa para vencer os seus inimigos. Você tem a receita do médico dos médicos para vencer a ansiedade. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, tá bom? Quero dar um beijo, as boas-vindas a cada um que está aqui toda quarta-feira, e pessoas do mundo todo, também discípulas queridas que andam diretamente comigo em Goiânia, no estado de Goiás, e também na vinha, né? Na videira e nas igrejas associadas. Eu quero dar um beijo, mandar um beijo grande. Eu viajo para muitos lugares e sempre que eu tô lá, as pessoas, tô nas suas lives, eu fico muito feliz saber que de alguma maneira eu tenho sido usado como instrumento de Deus para abençoar a sua vida, e esse é o nosso alvo, tá bom? Esse é o nosso propósito. Então deixa eu só ver aqui, me dá um oi, de onde que você tá, as discípulas queridas da Vinha Goiás. Já falei inúmeras vezes que nós estamos aqui para poder abençoar a sua vida, porque eu considero um discipulado, nós atendemos, acompanhamos igrejas, e uma maneira de tocar o seu coração, alimentar a sua fé, é através dessa live. Eu acho que alcança outros, mas primeiramente o meu alvo maior é o discipulado, tá bom? É o discipulado. Então, deixa eu... Não sei o que eu aprontei aqui não, parece que eu fiquei mais vermelha. Aí se alguém puder me ajudar, o que eu fiz? Gente, o que tá acontecendo? Deixa eu colocar aqui o tema da nossa live. Eu acho que eu cliquei em algum filtro aqui. Já eu vejo. Vou colocar aqui como vencer ansiedade. Ah, como nós precisamos disso. Vou fixar aqui. Pronto. Eu ganhei. Tô muito engraçada, gente. Se alguém souber como que eu faço para melhorar esse vermelho aqui, vou procurar ajuda nos universitários aqui, só um pouquinho. Pera aí. Pera aí. Só um pouquinho. Eu. Vai entrando aí. Ai, gente. O que eu fiz que eu fiquei vermelha? Alguém pode me ajudar? Quero ver ninguém rindo de mim.
Sou da Videira Barra Funda, Flávia Landinho. Oi, querida. Mili Offs. Muito bom. De onde mais? É filtro, pastora. Clica na tela, de repente sai. Uai, eu tô clicando, mas não tá saindo. Quem pode me ajudar? Alguém me ajuda aí, gente. Ok. Vamos seguindo aqui. Vamos seguindo aqui, já já eu resolvo isso. Que coisa. Quem que entende aí de filtro? Eu tô usando um filtro pra ficar melhorzinho, mas ficou vermelho demais. Mas não... Ó, Videira, cidade, Tiradentes, pastora Priscila, ok. Gente, vamos lá. Barroquinha, Ceará. Peraí. Como é que eu faço para melhorar esse vermelho aí? Quem que entende aí, os universitários? É só clicar na tela, mas não voltou, não. Tô pedindo ajuda aqui pro pessoal do... Pesquisei, pastor. Fale poderosamente, é poderoso. Amém. Vai falando aí, ok. Toca na tela. Eu tô tocando na tela. Efeito filtros. Aonde que eu toco essa setinha? Aonde que eu toco para dar o efeito filtros? Qual desses? Já tô pedindo ajuda aqui. Vamos seguindo? Enquanto isso, você vai me vendo aí de maquiagem. Gente, eu fiquei muito vermelha, mas tudo bem. Toque na tela. Tá bom, toca na tela. Mentoria, Juliana. Toque na tela. Que lugar da tela? Porque eu tô tocando e ele não me dá. Vamos. Bora, não tem tempo pra ficar fazendo isso aqui, não. Tá bom. Obrigada, gente. Tá falando que eu tô linda, então tá bom. Vamos, vida que segue aqui, que o meu ajudante tá... O pessoal que me ajuda aqui tá resolvendo. Vamos lá. Como vencer a ansiedade, tá bom? Como vencer a ansiedade, que eu falei pra vocês. Eu fiquei... Menu inferior. Tenho medo de clicar alguma coisa. Menu inferior. Nunca aconteceu isso. Faz de conta que tá bronzeada. Verdade. Ai, ai, ai. Vamos lá. Enquanto isso, o povo tá entrando. Vamos lá. Gente, eu vou dando sequência aqui, senão a gente perde muito tempo. Isso aí é detalhe, tá bom? Eu falei pra vocês que eu fiquei muito tocada em mim, motivada, né? A trabalhar, a ministrar sobre isso por causa do número de pessoas que têm nos procurado e na igreja, né? E também, muitas vezes, lendo os livros, nos cultos, acabamos de encerrar um jejum de 21 dias. E como nos apelos de
como nos apelos de ansiedade as pessoas vinham na frente, né? Eu fiquei muito compadecida, eu confesso para você. Eu falei, gente, eu preciso ajudar, né, as pessoas. Todos nós... Peraí. Aí ficou feio. Nossa, mas agora eu fiquei branca demais. Ai, peraí. Acontece de tudo nessa live. Agora eu fiquei branca. Será que eu sou assim no original? Gente, eu prefiro o anterior. Como que eu faço pra voltar? Não, gente, que canseira. Vamos lá. Depois eu vou editar isso aqui pra poder salvar essa live sem esse tanto de... Ai. Só um pouquinho. Enquanto isso, o que eu planejei falar com vocês hoje tá aqui nesse livro, Mulher Aprovada, tá bom? É porque eu fiz uma limpeza de pele, eu tô toda manchada, por isso que eu tinha escolhido um filtro. Vou ter que contar pra vocês, ó. Peraí. Peraí que eu tô achando aqui. Aí, tá vendo o que tá acontecendo? Acho que esse ficou melhor. Não, gente, desculpa. Fiquei branca demais. É porque eu tinha selecionado aqui, por causa disso. Não. Gente, me perdoa. Tô vivendo e aprendendo. Acho que esse aqui tá bom. Tô meio branca, mas tá bom. Vamos resolver agora a nossa vida. Perdão, tá bom? Como vencer a ansiedade? Olha pra cá. Esse livro Mulher Aprovada, aqui no capítulo 7, que é o último capítulo, se você tem esse livro, depois você pode meditar, tá bom? Eu falo sobre isso, o sonho de Deus para a mulher. Um pouquinho mais pra frente, eu falo sobre ansiedade, que tá aqui, deixa eu falar, a página 105. Tá vendo? Como é que tá meu livro? Aqui, ó. Eu falo sobre ansiedade. Se você tem esse livro, você pode compartilhar, você pode ler depois. E é sobre isso que eu quero falar com você. Por quê? Deixa eu dizer uma coisa pra você. Ontem a gente fez uma enquete e eu fiquei assustada, né? Eu fiquei assustada com a enquete. Para de mexer aqui. Por que eu fiquei assustada? Porque o resultado foi que 89% das pessoas sofrem algum nível de ansiedade. E 70%, olha só, 70% o nível médio ou alto. É muita coisa, é muita coisa. E também na nossa enquete, a gente perguntou como que a ansiedade tem afetado a sua vida. E aí eu vou ver algumas coisas aqui. Primeiro, na vida financeira, outras falaram. A ansiedade tem afetado porque eu não consigo descansar para ver Deus fazer.
Não consigo tirar a mão. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. A outra falou assim, em tudo. A ansiedade está afetando toda a minha vida. Não consigo fazer nada por causa da ansiedade, principalmente dormir. Misericórdia. Nós vamos orar no final dessa live, em nome de Jesus. Essa não é a vontade de Deus para você. Aí a outra falou muito, né? Muito. Perco a atenção, o foco das atividades do dia a dia. Esse é o alvo do diabo. Roubar seu foco, roubar sua alegria, roubar a sua paz. Atrapalha nas minhas orações. Outro, na espera, depois de 3 abortos, vários diagnósticos, tenho lutado contra a ansiedade. Não consegue ter filhos. A ansiedade é tão grande que rouba a alegria, não consegue dormir. A outra respondeu aqui, de muitas maneiras, influencia na minha vida e eu tenho sido muito prejudicada. Outra fala, me travando a enfrentar os desafios por medo de dar errado, desagradar a Deus. Olha, quero aproveitar, né, esses resultados aqui da enquete. Eu acho bom a gente colocar isso porque eu sinto um pouquinho da sua dor. Eu posso tentar ajudar melhor você. E eu queria mesmo agora mostrar para você na Bíblia sobre essa questão da ansiedade. Em primeiro lugar, a Bíblia fala que a ansiedade ela é inútil. Já parou para pensar? Olha, a Magna está perguntando qual que é o capítulo. Olha, é o último capítulo desse livro Mulher Aprovada, como depender de Deus e vencer no casamento, no ministério e nas provações. Capítulo 7, o último capítulo desse livro. Eu falo sobre ansiedade e é isso que eu quero falar com você. A ansiedade é um inimigo, você tem que perceber isso. Nós sempre estamos numa guerra e temos um inimigo, ok? Olha, é o mal do século, porque o diabo, a Bíblia fala em João 10 que ele vem para roubar, matar e destruir. Ele quer roubar a sua alegria, ele quer roubar a sua paz. E a ansiedade, ela vem, de repente, muitas vezes, ela vem e toma conta de você. Eu conheço pessoas que entram em crise de ansiedade porque estão passando por algum problema ou passando por alguma situação ou algum desafio, ou porque passaram, ou porque estão vivendo. Então, muitas vezes, isso acontece por muitos fatores. Não tem como você entrar numa conclusão aqui, num acordo de que é por causa disso. Não. A ansiedade vem por causa da preocupação com será que vai dar? Será que vai faltar? Será que vai acontecer? Será? Então, essa dúvida, essa incerteza, essa insegurança gera ansiedade. Eu te entendo perfeitamente, porque eu já vivi muitos momentos na minha vida que eu me senti impotente, completamente impotente, diante de circunstâncias que eu me sentia com as mãos atadas, literalmente, com as mãos atadas e falar, eu não posso fazer nada. Essa sensação de impotência, incapacidade, me paralisava. E é isso que o diabo quer. E é inevitável que você se depare com algum nível de ansiedade na sua vida. Existe uma ansiedade que ela é proporcional ao momento. Por exemplo, uma noiva vai casar, a ansiedade do casamento, eu passei por isso, a gente emagrece, a gente perde a fome, o sono, a ansiedade de viver aquele dia. Essa é uma ansiedade proporcional. A ansiedade, porque você vai fazer uma prova, tudo bem, ela é proporcional ali, só que a ansiedade que vem rouba o seu sono, a sua paz, que persiste, ela não é momentânea, ela não é pontual, ela ficou crônica, ela persiste, ela tira seu sono,
dá batimento cardíaco, taquicardia, sua mão gela, muitas vezes isso vai levando em síndrome do pânico, te paralisa, muitas vezes prossegue para a depressão e vai culminar lá numa dependência de um remédio ou você fica imobilizado. Então vamos na raiz aqui, tá? Eu quero te levar agora aí para a raiz do problema da ansiedade. O que está gerando ansiedade? Você tem que identificar, parar um pouquinho e falar: Senhor, eu estou sentindo assim. Me mostra. O que está gerando, né, esse tipo de ansiedade? Olha, geralmente, ansiedade é fruto de preocupação. Olha o que Provérbios 31, 25, eu queria que você for escrevendo o versículo. E quando você escreve o versículo, você memoriza, você participa, você aplica, e você depois pode anotar e ler de novo. Provérbios 31, 25 fala: a força e a dignidade são os seus vestidos. Fala da mulher virtuosa. Quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Olha, a Bíblia fala que a mulher virtuosa é aquela que tem suas demandas, mas que no dia de amanhã ela não tem preocupações. Agora, o que a palavra preocupação significa? Obrigada, Provérbios 31, 25. A palavra preocupação, vamos dar um conceito: pré-ocupação. Você sabe o que é a preocupação? É uma ocupação antecipada. Pré-ocupação. Você ocupou antes. Muitas vezes, a ansiedade existe por uma preocupação de algo que ainda nem aconteceu. Você está antecipando as coisas. Você está presumindo que não vai acontecer. E a Bíblia fala, a mulher virtuosa, que Deus mencionou em Provérbios 31, uma mulher que não tem preocupação. Quanto ao dia de amanhã, ela não tem preocupação. Em Filipenses 4:6, que é o versículo chave dessa live, escreve, por favor, todo mundo. Vamos fazer uma força-tarefa. Filipenses 4:6, e você vai decorar esse texto. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus vossas petições. Como? Ele continua: pela oração, súplica, com ações de graça. Tudo bem. Eu vou te falar qual que é o resultado disso. Então, se nós falamos que a preocupação é uma ocupação antecipada, é você estar ocupando antecipadamente. Nossa, o dinheiro não vai dar. E aí, o que vai ser? Não vou engravidar. E agora? O que vai ser? O casamento não aconteceu. Eu não caso. Tem tantos anos que eu estou esperando. Não vai acontecer. Você está preocupando, você está antecipando. Mas Paulo te fala, não anda assim. Como que eu vou andar, pastor? Eu vou te falar o que a Bíblia diz. A Bíblia diz: não andeis ansiosos. Não é uma opção. Sabe, Jesus não falou assim: se der, não anda ansioso, se for possível. Não, Paulo falou: não andeis. Ele é categórico, ele é afirmativo, é imperativo. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Coisa alguma é coisa alguma. Coisa alguma é o quê? Não andeis ansiosos para casar, para ficar casado, para ter filho, para ter dinheiro, para pagar a dívida, pelo ministério. Não, coisa alguma. Então, obrigada, Mateus 6,34. Obrigada, Rosiane, minha discípula querida. Ela está me ajudando aqui com os versículos. Não se preocupem. Olha de novo, Mateus 6,34 aqui. Com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Então esse versículo está falando: viva dia a dia. Viva o seu dia hoje. Não antecipe. A preocupação é uma ocupação antecipada. Então não antecipe. Qual que é a preocupação de hoje? É a financeira? Então eu vou
usar arma poderosa contra esse espírito, porque a Bíblia diz que a ansiedade é um espírito. Não te dê espírito de ansiedade, sabe? Que te atemoriza, mas de poder, moderação. Então, se o Senhor não te deu esse espírito, Ele te deu um espírito de ousadia. Como que eu vou ter esse espírito? Declarando o que Deus diz de novo. Eu volto a insistir com você. Acabamos de sair de um jejum poderoso demais, que foi transmitindo graça pelas nossas palavras. E eu falo com você toda live sobre esse livro de falar a palavra. Eu quero voltar. Não tem como você fugir disso, minha irmã, meu irmão. Não tem como você falar como um camponês e viver como um rei. Não tem como você falar de enfermidade e viver a cura. Não tem como você falar de miséria e ter a prosperidade. Não, você tem que falar aquilo que você quer ver. E aqui a Bíblia fala, em Filipenses 4:6, Paulo fala, não anda ansioso por coisa alguma. Antes, tá bom, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, súplica, com ações de graça. Então, o recado de Paulo para nós é o seguinte: tô ansioso. Então, eu vou fazer conhecido diante de Deus as minhas petições. Senhor, diante do Senhor eu coloco essa ansiedade. Eu coloco a ansiedade da falta de dinheiro, eu coloco a ansiedade da dívida, eu coloco agora essa situação. Filipenses 4:6 está te ensinando. Seja conhecido diante de Deus. Antes de você falar com o seu psicólogo, antes de você falar com o seu psiquiatra, ou seja, com o pastor, fale com Deus. Seja conhecido diante de Deus, a Bíblia diz. As suas petições. Você vai para Deus e fala, Senhor, essa é a minha preocupação. Senhor, eu lanço fora. Pai, eu coloco diante do Senhor, eu te peço, haja suprimento, haja provisão. Senhor, levanta o sustento. Senhor, haja cura. Senhor, me dá esse marido. Senhor, muda esse homem. Transforma meu casamento. Senhor, alcança meu filho. Alcança minha família. Eu estou fazendo conhecido diante de Deus as minhas petições. Filipenses 4:6, decora esse versículo. Vive esse versículo, pratica, porque ele é muito poderoso. A receita para vencer a ansiedade está em Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, vírgula, porém, aí ele dá a receita. Ele está prescrevendo aqui o seu remédio. Qual que é o remédio? Seja conhecido diante de Deus. Faça uma lista se for possível. Vai para Deus. Separa um tempo. Fecha a porta do seu quarto. Senhor, pela oração, pela súplica, eu coloco diante do Senhor. Eu coloco. Agora, depois que eu coloquei, eu te dou graças. Com ações de graça, o versículo termina. Como? Senhor, eu já te agradeço. Eu acabei de pedir, mas eu já te agradeço. Porque o Senhor pode todas as coisas. Com ações de graça. Gente, que coisa poderosa. Olha, Filipenses 4:6, ele fala isso, que eu vou abrir aqui na minha Bíblia, para finalizar o versículo, para te mostrar. Vou abrir aqui em Filipenses 4:6, para finalizar o versículo, que não encerra assim, com ações de graça. Então você já fez conhecido diante de Deus, você abriu seu coração, você entregou, você pontuou diante de Deus, ok? É Filipenses 4:6. Aí, oração e súplica, com ações de graça, você já começa a dar graças. Senhor, eu te agradeço. Mas eu não estou vendo, mas você agradece a si mesmo, porque a fé não é o que você vê. Hebreus 11:1, a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. A fé é a moeda do céu. A fé gera, move o braço de Deus. A fé traz o sobrenatural. Então você vai dar graças pela fé. Eu te agradeço, porque o Senhor já fez, está consumado, eu tomo posse, é meu, por herança, eu sou filha amada.
que acontece quando você faz isso de Filipenses 4:6? O versículo 7 acontece. Versículo 7 fala o desfecho. E a paz de Deus, que excede o entendimento, todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Versículo 7. Aqui. Filipenses 4:7. Quando você praticou o 4:6, versículo 6, o versículo 6 de Filipenses 4, não andeis ansiosos. Como? Porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições. Como? Com oração, com súplica, você falou, com ações de graças. Não esquece das ações de graça, hein? Tem que dar graças agradecendo antecipadamente. Porque você vive pela fé, você é filha de Abraão, você é filha do pai da fé. Se você é uma mulher de fé, um homem de fé, você vai ver antecipadamente: Senhor, eu vejo a provisão. Senhor, eu vejo o mover de Deus. Eu vejo esse filho que eu estou esperando. Eu vejo essa gravidez desejada. Eu vejo esse marido que eu estou orando. Eu vejo a transformação dessa pessoa. Eu vejo a provisão financeira. Pela fé eu te agradeço. Porque o Senhor já fez. Eu tomo posse pela fé antecipadamente. Ok? Que coisa poderosa. Aí a Bíblia fala o versículo 7. Qual que é o resultado? A paz de Deus, que excede o entendimento, virá. Olha só. Guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O que é paz? A paz, ela substitui a ansiedade. A ansiedade sai e a paz reina. É isso que Deus tem para você, simples assim. Pratica Filipenses 4:6 e 7. Você vai vencer a ansiedade. E para finalizar, a Bíblia fala que quando você crê nas promessas, você toma posse. 2 Coríntios 1:20 fala: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto amém, para a glória de Deus. É você crer nas promessas, é você se apropriar. E esse livro, Fale Poderosamente aqui, que eu já tenho falado muito dele, que eu te ensino a confessar a palavra. Aqui no final do livro eu tenho um QR Code com um vídeo, que eu fiz um vídeo para te ensinar a declarar a palavra, a chamar a existência. Aí na página 119, eu tenho uma confissão só sobre a ansiedade, livres da ansiedade. Aí você acabou de aprender como vencer, que é Filipenses 4:6 e 7. Aí depois você vai manter a sua fé declarando: aquele que não poupou seu próprio filho, ele me dá graciosamente todas as coisas. Eu sou uma filha amada. Eu lanço fora a minha ansiedade, porque ele tem cuidado de mim. 1 Pedro 5:7. Deus não atrasa, ele chega na hora certa. Aí eu vou destrinchando aqui vários versículos, inclusive eu finalizo com Filipenses 4. Quando você declara a palavra de Deus, rejeita a ansiedade, porque você tem que rejeitar, você tem que abrir a boca, você tem que falar: eu rejeito a ansiedade, eu mando embora em nome de Jesus, eu declaro, essa ansiedade não me pertence, eu tomo posse da promessa, eu chamo a existência o que Deus diz, porque Ele é poderoso para fazer. Eu não vou viver preocupada com a ocupação antecipada. Eu vou viver com sentimento e declaração de provisão e não de demanda. Quando você faz isso, a Bíblia fala, Filipenses 4:7, a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Amém. Quero encerrar essa live orando com você, porque eu tenho um testemunho tão poderoso na minha vida. Tantas vezes, meu marido ficou desempregado há 3 anos, eu fiz isso, né? Transformação, ministério, filhos, tive muitos desafios, mas não tem receita milagrosa, tem uma receita celestial, que é a palavra. A palavra não falha. Você é filha de um pai que te ama, que já providenciou livramento, provisão para você. Quero orar por você agora, amém? Envie essa live para pessoas que estão sofrendo de ansiedade. Pratica
essa verdade, eu tenho certeza que você vai desfrutar de paz no seu coração, porque é promessa de Deus. Senhor, eu abençoo cada pessoa que está aqui. Eu repreendo agora o espírito da ansiedade, da preocupação, da ocupação antecipada. Eu ordeno que esse espírito saia da vida delas e eu libero a paz de Deus que excede o entendimento. Espírito Santo, faz elas lembrarem das suas promessas, que elas possam desfrutar das suas promessas, que lançando fora toda a ansiedade, porque o Senhor tem cuidado delas. Eu declaro agora, Pai, homens e mulheres que dependem, que estão nas mãos do Senhor e que vão viver debaixo da paz, da provisão do Senhor nas suas vidas. Eu os abençoo e declaro: haja paz, haja o espírito de mansidão, que o Espírito do Senhor esteja operando, removendo o espírito de ansiedade, a síndrome do pânico, a depressão, agora o terror noturno, a insônia. Eu ordeno que caia por terra em nome de Jesus. E eu libero, haja paz no seu coração, para você desfrutar de tudo que Deus planejou e tem para a sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Beijo. Então, semana que vem nós voltamos, 9h30. Até lá, salva essa live, envia para pessoas que você ama e viva nesse descanso, nessa provisão do Senhor. Vou te esperar que semana que vem. Até lá.